seria mais ou menos a abertura desse módulo, que vai ser curtinho, só 3 aulas, se bem que a aula passada a gente já começou a trabalhar um pouco com política ambiental também, assim, dentro desse conceito, né, que a gente já saiu do planejamento para a formulação de uma política, mesmo uma política pequenininha, para como que seria a melhor ocupação, melhor qualidade ambiental na nossa área de estudo aqui, né? Então agora a gente vai sair um pouco da nossa área de estudo para pensar de uma maneira mais geral na política ambiental. Então, fazendo o caminho, né, fazendo o caminho que a gente já fez ao longo do quadrimestre, a gente começou com a parte de recursos naturais e serviços ambientais, depois fizemos a parte do plano ambiental, que nós já terminamos, né, que teve um diagnóstico, como que é a bacia, um prognóstico, como que seria a bacia no futuro, tanto de uma maneira tendencial, propositivas, incertezas, e depois, na aula passada, nós fizemos a parte das diretrizes que vocês propuseram, algumas intervenções, projetos, regulações para a área que a gente está estudando. Agora, a gente vai pegar de uma maneira mais ampla a questão das políticas públicas, da política ambiental. Existe uma matéria na disciplina, no pessoal que chama Políticas Públicas de Meio Ambiente, né, que ela entra com muito mais detalhe nesses assuntos e a gente não vai trabalhar. Eu vou dar uma passada de uma maneira mais geral e também eu tentei assim ir um pouco pegar tópicos que talvez não falhem em algumas disciplinas e tanto assim tem essa de política ambiental, tenha por exemplo a de regulação ambiental urbana que também pega de política de resíduos hídricos, de resíduos sólidos, mas eu tentei pensar assim métodos mais gerais relacionados a estudo de política ambiental, que vocês poderiam utilizar em qualquer área setorial. Então, se depois vocês fizerem uma disciplina de saneamento, uma disciplina de algum outro instrumento específico relacionado à área ambiental, vocês vão poder utilizar essa metodologia, essas visões, esses conceitos mais gerais que eu vou passar na aula de hoje para vocês. Então, primeiro nós vamos pensar nessa relação entre planejamento e política ambiental, que é justamente esse passo, né, que a gente começou a fazer na aula passada, do que está planejado, para como que isso vai ser gerido, quais vão ser as decisões que vão ser tomadas em relação a isso. Vamos trabalhar um pouco com a análise de discurso na política ambiental, como que a gente pode analisar como que são as diferentes visões e falas que acontecem, posicionamentos da política ambiental. Vamos trabalhar um pouquinho com ecologia política, que é um ramo de estudo da política ambiental. E vamos fazer uma discussãozinha sobre a curva de Kuznets ambiental, que é uma discussão sobre a questão de desigualdade, desenvolvimento e meio ambiente. Bom, então, eu comecei mostrando para vocês um videozinho que é uma fala curta do professor Alberto Fonseca, que ele é coordenador do Observatório de Política Ambiental. Mais para formular um problema que nós vamos discutir um pouco mais ao longo da nossa aula. Hoje não vai ter parte grupo? Não. A gente terminou a parte do plano ambiental, as atividades em grupo na aula passada. E agora vocês têm um tempo para fazer em grupo fora de sala de aula, para terminar o relatório, tá bom? Aí isso é só matéria complementar. Isso faz parte da ementa do curso, isso faz parte do trabalho. Entendi. Então acabou as atividades agora. Sim, a gente fechou o último produto, né, que foi o da aula passada, e agora vocês vão ter que interpretar, para escrever de uma maneira mais corrida, tá certo? É lógico que essas reflexões que a gente vai ter, por exemplo, na aula de hoje, vocês também podem usar elas para refletir no trabalho de vocês, mas eu preocupei mais nessa aula dar uma visão mais geral de política ambiental, sem ser aplicada naquela nossa área, tá bom? Acho que não sei se é melhor apagar. É porque, na verdade, é só uma pessoa falando, então não... Faltou planejamento. Quem nunca ouviu essa conclusão brilhante nas discussões dos problemas socioambientais? A falta de planejamento é uma espécie de explicação coringa para quase todo tipo de problema.
É talvez por isso que a legislação ambiental brasileira decidiu tornar o planejamento ambiental obrigatório. Hoje nós temos dezenas de leis que obrigam o poder público e a iniciativa privada a fazer planos ambientais. Mas isso tem funcionado? Não. O Brasil é um grande produtor de minério, de soja, de carne, de petróleo e de planejamento ambiental. Quando o assunto é resíduos sólidos, nós temos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, planos estaduais de resíduos sólidos, planos municipais de resíduos sólidos, temos também os planos mais setoriais, como os planos de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil, do serviço de saúde, da indústria. Quando o assunto é água, nós temos o Plano Nacional de Recursos Hídricos, os planos estaduais de recursos hídricos, planos de bacia e de subbacias hidrográficas. Na área de áreas protegidas, nós temos os diversos planos de manejo de unidades de conservação, temos planos de unidade de conservação, de proteção integral e de uso sustentável. Na escala da gestão territorial local, nós temos os planos diretores de uso e ocupação do solo, os planos de mobilidade urbana, temos literalmente centenas, talvez milhares de planos de natureza ambiental tentando direcionar o futuro do território brasileiro. Mas afinal, para que tem servido esses planos? Uma coisa é certa, esses planos estão dando ocupação e emprego para muita gente. As milhares de consultorias ambientais no Brasil estão conseguindo pagar as suas pessoas jurídicas, pessoas de verdade. Enfim, estão conseguindo pagar seu quadro de funcionários com esses planos. Os planos ambientais também têm servido de material empírico para a pesquisa no Brasil. Diversos TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado, têm analisado esses planos e chegado à óbvia conclusão de que há um problema de implementação. Infelizmente, os planos ambientais não estão conseguindo afetar o comportamento das pessoas e organizações que ocupam o território brasileiro. Existe um enorme abismo entre o que esses planos almejam, seus objetivos e metas, e os indicadores de qualidade socioambiental do território brasileiro. Esses planos, que podem custar milhares de reais, às vezes milhões de reais, tomam muito tempo, reúnem muita gente para virar um PDF. Um PDF que fica disponibilizado no website, mas que anos à frente se mostra obsoleto, uma espécie de registro do quão patética é a nossa capacidade de influenciar o futuro. Mas como ir além dos PDFs? Para deixar de ser uma promessa e virar conquistas, os planos ambientais deveriam ter objetivos e metas que sejam mais realistas, que funcionem num contexto de falta de orçamento, de descontinuidade de políticas públicas, de displicência com a causa ambiental, ou seja, de ter objetivos que funcionem na realidade brasileira. E é por isso que a adaptação tem que ser levada muito a sério. Fala-se muito de melhoria contínua, mas na prática o que nós precisamos é de sobrevivência contínua. Nós não podemos calibrar nossos planos com clichês ambientalistas, como se vivêssemos numa realidade virtual. Um plano que é bonito no PDF, mas que se mostra impraticável na dureza da realidade, está prestando um desserviço ao meio ambiente, pois nos mobiliza em torno de uma ilusão temporária, enquanto continuam e aumentam os problemas ambientais. Bom, eu não queria assim, começar com uma mensagem tão pessimista, né? Ainda mais depois que vocês já fizeram todo o trabalho, por exemplo, do plano ambiental de vocês, fizeram na aula passada, vocês sonharam com todas as intervenções, né, que iam ser feitas. Realmente, assim, essa é uma dificuldade que a gente tem, é um problema que eu queria levantar para a gente começar a pensar, já que a gente vai passar agora justamente fazer essa transição desse modo do planejamento ambiental para a política ambiental. Então a gente tem que ficar com esse problema na cabeça, porque é um problema que a gente passa no dia a dia e que tem muitas vezes, assim, eu já encontrei muitos planejadores assim, experientes que já aposentaram e que o grande remorso da vida deles é o tanto de PDF que eles criaram que nunca saiu do PDF, né? Ou nunca saiu, ou antes, quando não tinha PDF, ficou só no papel, né? Também. Então, é um pouco isso que a gente vai começar discutindo na aula.
vezes a realidade de uma equipe de planejamento pode ser um pouco diferente da política. Pensando assim, que na política a gente vai ter os gestores, os políticos, né, que foram eleitos também, principalmente às vezes nos departamentos ambientais, os órgãos de indicação política, né, que são aqueles que obedecem mais uma lógica política do que uma lógica técnica, por exemplo. E uma das diferenças de raciocínio é porque quando a gente está fazendo um planejamento, a gente trabalha muito com esse raciocínio de custo-benefício. Pensando assim, olha, a gente tem tanto de verba, nós vamos investir aqui, com isso vai ter um benefício tal para a sociedade, nós temos várias alternativas, então essa aqui tem o melhor custo-benefício, então essa aqui talvez vai ser a melhor para ser colocada. A gente faz esse tipo de raciocínio, que do ponto de vista técnico está correto, né? Só que do ponto de vista político, a lógica normalmente não segue tanto o custo-benefício, mas principalmente a questão dessa negociação e dessa busca de consenso. Que às vezes, assim, é muito mais uma questão assim, de sentar um grupo de pessoas que têm influência política e de tentar chegar, e cada um vai ter uma visão um pouco diferente, e no momento que todo mundo concorda, aí é que se toma uma decisão. E que às vezes não é a que é a melhor para a qualidade do ambiente, ou melhor para as pessoas que vivem no local. Muitas vezes é a melhor para a manutenção de poder dessas pessoas que têm influência política. Então, se vocês forem, por exemplo, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Vereadores, numa Câmara de Deputados, Senado, ou então em qualquer instância política, normalmente o primeiro pensamento que o político vai fazer é o seguinte: será que eu tomando essa decisão, o que vai acontecer com a minha relação com os meus eleitores, por exemplo? Ou então a minha relação com aqueles grupos que financiam a minha campanha política? Ou então com aquelas instâncias políticas aliadas ou de oposição ao meu posicionamento, ao meu partido político? Tudo isso é muito mais levado em conta do que essa relação de custo-benefício para a sociedade. A relação de custo-benefício para a sociedade quase que vira uma questão indireta, porque aí o eleitor, por exemplo, vai pensar no benefício, né? Mas tem muita coisa no meio do caminho para chegar daqui e ir para cá. Então essa é uma primeira diferença que às vezes tem que levar em consideração, inclusive com essa possibilidade, por exemplo, de criar um diálogo melhor entre, por exemplo, a equipe que está fazendo um planejamento e, por exemplo, as instâncias políticas que vão executar esse planejamento. Se não tiver um diálogo durante o processo de planejamento, tiver um distanciamento, aí vai ser muito mais difícil a gente passar de uma forma de raciocínio para outra. Uma outra diferença é que muitas vezes o planejamento a gente prima por uma profundidade técnica, tanto do ponto de vista do conceito, de usar conceitos técnicos, quanto também de detalhamento. Pensando assim, que quanto mais explicado, mais aprofundado o estudo, mais certeza a gente vai ter que o projeto vai dar certo e que não vai trazer resultados diferentes do que a gente espera. Agora, para a questão política, o discurso é completamente diferente, porque normalmente é o que a gente chama de discurso popular, que é um discurso que o tomador de decisão vai fazer para as pessoas que vão receber essa política pública. E muitas vezes é um discurso muito mais sucinto, muito mais ligado a questões sentimentais, emotivas, os valores das pessoas, a cultura das pessoas, e menos técnico, né? É lógico que se tiver um assessoramento técnico, né, ali tem um certo diálogo, uma influência, mas tem essa diferença. E muitas vezes, quando a gente faz um planejamento muito técnico, muito aprofundado, e a gente passa isso, por exemplo, para um tomador de decisão, para um gestor público, ele não vai ler. Porque o tempo também para se dedicar ao planejamento é diferente. Então, assim, falando um pouco da minha experiência pessoal, eu fui consultor de deputados por mais ou menos uns 5 anos, né? E se você passava algo com mais de meia página, e tinha que ser em estrutura de tópico, não podia ser texto corrido, eles não leem. Então, assim, você pegar um texto de, por exemplo, 100 páginas, você tinha que resumir em meia página numa estruturazinha de tópicos, frases simples, sem termos técnicos, por exemplo. Que era o único jeito de tentar criar um gancho entre um planejamento técnico
político. Muitas vezes quando a gente não está acostumado com isso, a gente passa, está aqui o nosso planejamento. É a mesma coisa de falar que não vai ser executado. Então é muito comum, por exemplo, em um planejamento fazer um resumo executivo. Seriam as primeiras 2 ou 3 páginas de um planejamento, tentando resumir isso para alguém que não vai ter tempo de ler o planejamento inteiro. Isso, assim, ajuda. Mas, às vezes, assim, além do resumo executivo, você tem que ter um super resumo de meia página, só falando, assim, highlights, né? Que é tipo principais conclusões. Porque, às vezes, a pessoa que não tem tempo nenhum, pelo menos, vai pegar aquela mensagem. É um jeito, assim, de tentar transmitir, de fazer um diálogo. E aí, assim, é lógico, mudando o discurso, mudando a terminologia técnica também, né? Uma outra questão também que costuma criar uma diferença, uma dificuldade de comunicação, de planejamento político, é porque, por exemplo, quando a gente faz um planejamento, a gente costuma fazer um portfólio de projetos, assim, vários projetos, falando, isso aqui vai resolver esse problema, isso aqui vai resolver outro, isso aqui vai fazer outro, isso aqui, e a gente consegue resolver todos os problemas no papel, né, no planejamento. Agora, muitas vezes, acontece essa situação de uma equipe de planejamento chega para o gestor e fala assim, olha, está aqui tudo que precisa fazer. Por exemplo, para esse assentamento de reforma agrária virar um ótimo assentamento sustentável. Tem que fazer isso. Aí o gestor fala assim, olha, eu tenho bala na agulha política para passar um projeto só. Qual desses que vocês acham que eu devo fazer? E aí você já tem que pegar um... Porque muitas vezes a viabilidade política, que a gente chama de janela de oportunidade, é o seguinte: na última hora aparece uma oportunidade para passar um certo projeto. E aí tem que ver qual deles que tem a melhor viabilidade, não de custo-benefício, mas de negociação para conseguir ser aprovado. Então essa questão da janela de oportunidade, a gente pode pensar, por exemplo, numa Câmara Legislativa, né, de um vereador, deputado, Senado. Normalmente a gente tem milhares de projetos que ficam lá na gaveta. Milhares e milhares e que nunca andam. De repente, tem uma mudança que pode ser, por exemplo, uma comoção popular por causa de um protesto, por causa de um abaixo-assinado, por causa de uma campanha. Pode ser uma mudança no poder, na composição de poder de decisão, por exemplo, uma mudança política, alguém sai, alguém entra, algum deputado fala assim, não, mudei de ideia, por exemplo, né? E pode ser um lobby empresarial, uma empresa chega lá e fala assim, estou pagando todo mundo. Isso muda o poder, a cena política. E aí, um projeto que antes não era aprovado, porque eles só andam se tiver consenso. Normalmente o gestor político ele odeia conflito. Se tem conflito, ele bota na gaveta. Porque pega mal, né? Gente brigando. Então, quando de repente vê uma janela assim, ó, esse aqui dá para seguir. E aí pega ele e faz um esforço conjunto para conseguir fazer esse projeto continuar. E muitas vezes, o projeto que é politicamente viável não é o tecnicamente ótimo. A gente já começou a conversar disso. Então, às vezes, um projeto que inicialmente era ótimo, do ponto de vista técnico, para ele passar numa negociação política, tem que ter flexibilidade para cortar aqui, mudar ali, alterar aqui, e do jeito que é possível sair. Às vezes é melhor do que não ter projeto nenhum aprovado. Pode não ser, às vezes, do ponto de vista do planejador ambiental, por exemplo, o que daria o melhor resultado, mas era o que foi possível fazer. Então, e aí, assim, muitas vezes, tem que, por exemplo, o planejador ambiental que está assessorando o político, ele tem que ter um pouco essa flexibilidade, para, às vezes, imaginar maneiras de ajustar para conseguir sair um resultado que aconteça, na verdade, né? Bom, então, entrando um pouco agora nas técnicas de metodologias para analisar a política ambiental, uma metodologia muito importante é a análise de discurso. A análise de discurso, ela não é só na política ambiental. Vários tipos de estudos, onde as pessoas interagem entre si, a gente pode usar a análise de discurso. E que é um pouco assim, essa questão de identificação de modos, de valores, de palavras, de expressões, de modos de encarar um assunto que identificam certos grupos.
Então o grupo tem uma certa maneira de ver o mundo e de falar sobre, e que se expressa essa maneira de ver na maneira como eles falam. E é um jeito assim, de formar consensos e de criar diálogo também. Porque quando a gente quer criar um diálogo, a gente tenta selecionar pessoas que têm diferentes discursos para botar para conversar entre si, né? Então, por exemplo, um exemplo, né, de discursos, cada discurso ele enfatiza certas coisas e escondem outras. Por exemplo, essa questão de que a gente vai chamar de agrotóxicos ou defensivos agrícolas, né? Então, no discurso de uma empresa que produz agrotóxicos ou defensivos agrícolas, né, ela vai preferir usar a palavra defensivos agrícolas, que ela esconde, não dá ênfase, não é que fala que não existe, mas ela não dá ênfase na questão de que pode ser tóxico para as pessoas, para os animais, não tóxico só para a praga. E enfoca com mais força que ela defende a plantação, defende o agricultor, né, contra as pragas. Então, por exemplo, se você pega um discurso falando sobre esse assunto, uma primeira coisa que é bom vocês perceberem, será que essa pessoa está usando o termo defensivo agrícola ou agrotóxico? Só do termo que a pessoa está utilizando, vocês já conseguem meio que tentar mapear qual que é o posicionamento da pessoa sobre esse assunto, por exemplo. Isso assim, é só um exemplo simples, né, para a gente começar antes de ir para os mais complexos. Então, existem diversas classificações de discurso, cada autor às vezes fala uma que serve para um contexto, outra que serve para outro contexto. Eu vou começar das mais gerais. Então, por exemplo, dentro das correntes que defendem a gestão ambiental, planejamento ambiental, a gente tem discurso. De uma maneira geral, a gente pode falar discurso dos ambientalistas e discurso dos não ambientalistas, por exemplo. Poderia ser uma divisão de discurso. Mas dentro do ambientalismo, por exemplo, a gente poderia ter diferentes tipos de discurso. Que eu acho que é importante a gente pensar que tem o ecocêntrico e o antropocêntrico. O ecocêntrico é o que atribui valor aos seres vivos não humanos, né? A gente viu quando a gente estava pensando na valoração de serviços ambientais, aquele valor intrínseco. Eu faço isso porque eu gosto dos bichos, porque eu gosto das plantas, eu quero que eles continuem vivos, por exemplo. Não só no ponto de vista econômico, né? Mas influenciando as nossas decisões. E o antropocêntrico, a gente faz a gestão ambiental para melhorar a qualidade de vida do ser humano. Seja do ponto de vista individualista, a minha qualidade de vida, ou do ponto de vista mais coletivo, né? O ecocêntrico, no caso aqui o Paul Selman, ele divide em alguns tipos. Um é o que a gente chama de gaianismo, que é uma ideia assim, bem otimista, que conforme a sociedade vai se tornando mais educada, as pessoas vão tendo educação, inclusive educação ambiental, elas vão desenvolvendo uma ética mais profunda em relação ao meio ambiente, vão se preocupando mais com os seres vivos, e isso vai tornar a sociedade mais sustentável. Porque é um pouco que a gente pode pensar, por exemplo, na relação com os animais, que antigamente a gente caçava, né? O meu avô ele caçava onça, por exemplo, né? Tinha a onça pendurada, a pele de onça na parede. Depois, meu pai já não caçava onça, mas ele tinha os bichinhos na gaiola, os miquinhos, essas coisas assim. Eu tive passarinho quando eu era pequeno, mas assim, talvez os meus filhos não vão ter passarinho na gaiola mais, porque vão ficar com pena do passarinho, não sei. Lógico que cada pessoa tem um posicionamento diferente, mas assim, a gente pode pensar em algo desse estilo, né? Uma outra posição que o Paul Selman coloca como ecocêntrico também é o comunalismo, que é essa ideia assim, de que a cooperação social, quer dizer, o laço entre as pessoas, vai levar ao desenvolvimento sustentável. Ou seja, essa relação de amor, de cooperação, de caridade, que torna as pessoas unidas, vai resolver os problemas e a gente vai conseguir fazer uma comunidade mais sustentável, mais ambientalmente correta a partir disso. Do ponto de vista antropocêntrico, também vão ter umas análises diferentes. Por exemplo, uma é o que o Paul Selman chama de acomodação, que é muito essa questão assim, ela é um pouco mais pessimista, falando assim, olha, a gente vai desenvolver, vai ter impacto ambiental,
mas a gente tem capacidade de se adaptar a isso. A gente muda o nosso comportamento, a gente arranja, por exemplo, um remedinho ali, uma mitigaçãozinha ali, uma compensaçãozinha aqui, não sei o quê, e no final a gente sobrevive, né? E a natureza também dá o seu jeitinho também de ficar no cantinho dela, às vezes uma unidadezinha de conservação aqui, e a gente vai dando um jeito, pode não ser o melhor dos mundos, mas a gente vai, é o jeito que a gente vai caminhando e pode fazer um planejamento ambiental de acomodação, inclusive, de adaptação, né? Essa questão da adaptação, vocês viram até o videozinho que eu mostrei, o professor falou um pouquinho da adaptação também, né? Outro discurso é o discurso intervencionista, que é o que acha que a intervenção técnica, principalmente aquela técnica, quando a gente está falando de intervenções estruturais, né, na aula passada, por exemplo, uma obra, uma nova tecnologia de tratamento da poluição, que com isso, com esse desenvolvimento tecnológico e com a possibilidade de aplicar, a gente vai resolvendo os problemas ambientais. Então, isso são discursos diferentes. Às vezes, um discurso de uma pessoa que vai fazer uma política ambiental pode ter um pouquinho de cada um deles, por exemplo. Mas, em geral, quando a gente vai fazer a análise de discurso, a gente tenta descobrir qual que é o polo que está mais forte, né? Por exemplo, de cada um desses tipos de visões. Isso é um jeito de classificar. Eu vou mostrar agora um outro, que o John Dreiser propôs também, que ele fez que é muito utilizado, que é assim, dividir a política ambiental em 4 tipos de discurso, pensando em 2 tipos de divisão, de estruturas de divisão. Uma é o seguinte: mantenha a busca pelo desenvolvimento, ou seja, a gente sempre vai conseguir desenvolver mais, ou aquela que fala assim, não, tem um limite para o desenvolvimento, a gente tem que dar uma parada em algum momento, porque vai chegar no limite do planeta Terra. E o eixo é o seguinte: aceita as relações sociais de poder que existem hoje na sociedade, fala assim, é isso, vai ter que ser desse jeito, a gente vai ter que fazer planejamento ambiental aceitando isso, ou a gente tenta reestruturar as relações sociais, que é essa ideia assim, a gente tem que lutar para ter uma sociedade mais justa, né, para mudar essas relações de poder. E aí ele coloca nomes diferentes, mas assim, esses nomes nem sempre é o que todo mundo usa, às vezes usa de uma maneira diferente. Então, por exemplo, essa questão de manter a busca pelo desenvolvimento e aceita as relações de poder, então é o problema, é a corrente que eles chamam de resolução de problema. Então, você é um gestor técnico, você não vai questionar a sociedade do jeito que ela está hoje, mas vai tentar fazer intervenção, adaptação, né, para resolver esses problemas. Quando você mantém a busca do desenvolvimento, mas você propõe reestruturar esses valores sociais, o John Dreiser, ele coloca isso como a sustentabilidade, pensando que a gente tem que aumentar a nossa capacidade de colaboração, o sentimento de coletivo, tanto para as gerações presentes quanto as futuras, né? Que é algo que a gente precisaria evoluir e que a gente ainda não tem hoje. Então, ele coloca que a sustentabilidade poderia ser um discurso desse. Agora, se a gente acha que tem que ter um limite para o desenvolvimento e a gente aceita que a sociedade não vai mudar, quer dizer, é o mais pessimista, a gente poderia pensar, seria esse sobrevivencialismo, né? Que um pouco a gente viu no vídeo no início da aula, sobrevivência contínua. Pensando numa visão bem pessimista, né? Que é assim, vai dar tudo errado, a gente tem, as coisas não vão melhorar, mas vamos tentar ver o que a gente pode fazer. E, combinando assim, dos limites do desenvolvimento e essa reestruturação, o John Dreiser chama de ambientalismo radical, algumas correntes chamam de ecologia radical também, que é um pouco assim, a gente teria que mudar internamente quase todos os nossos valores, tanto de busca pelo desenvolvimento, quanto as relações sociais que a gente tem, e procurar uma sociedade nova. Aí realmente seria muito diferente do que o que a gente tem hoje, né? Mas assim, tem várias pessoas defendendo que a gente precisa fazer essa mudança, que é muito dentro da gente mesmo, né? Dentro de cada um, para conseguir fazer uma sociedade melhor. Uma outra forma de fazer análise de discurso, que aí no caso já estou trazendo para um caso mais aplicado, o Fernando Aragão
ele inclusive esteve aqui no ano passado, na FABC, ele desenvolve um trabalho no IPCC, né, o Instituto do Painel Intergovernamental de Mudança Climática, de análise do discurso para riscos de desastres. Principalmente o estudo que ele fez no doutorado dele foi sobre inundação. E aí, ele separou em blocos, tipo assim, que grupos sociais têm discursos diferentes. Então ele separou, por exemplo, os cientistas, os técnicos governamentais, que seria o setor técnico que faz o planejamento, né, ele tem um tipo de discurso que ele identificou como muito voltado, assim, essa necessidade de controlar os perigos ou os problemas. No caso, ele colocou dos desastres. A gente pode pensar qualquer impacto ambiental, né? Pela planejamento e obras de engenharia. Muito aquela visão intervencionista, né? Falando assim, ó, para não ter esse problema, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer a política pública tal, planeja desse jeito, e assim a gente vai resolver. E aí, se tiver um problema acontecer, por exemplo, um desastre, uma poluição, ele vai falar, a culpa é porque não tem verba para implementar a política, por exemplo, ou a culpa é porque, assim, a partir do ponto de vista que eles já deram orientação para a pessoa, técnica correta, e a pessoa não cumpriu, então essa pessoa que é culpada, porque ela agiu de maneira errada, por exemplo. Né? Esse é um pouco esse discurso dos planejadores, você diz que muitas vezes vai ser o discurso que a gente tem, né? Eles estão formando para ser planejadores. E o Fernando do Aragão, ele fala assim, ó, a gente tem que relativizar que não é o único discurso coerente. Então, tem os políticos e tomadores de decisão, e a gente já discutiu um pouco essa relação, né, desses dois no início da aula. Os políticos tomadores de decisão, eles são assessorados pelos cientistas e técnicos. Né? Então, muitas vezes, eles vão chegar para o cientista técnico e falar assim, ó, gente, me ajuda aí, eu preciso resolver esse problema. Como que resolve? Então, eles vão incorporar esse discurso que vem. Só que o discurso é voltado para a população, que eu já tinha falado, um discurso popular, e tentando, sempre voltado para tentar atender às demandas da população. Né? E ainda vai ter um outro discurso, e aí, por exemplo, quando as coisas dão errado, o político, ou ele vai pensar, vale a pena falar quem que está errado, às vezes eles não vão querer falar, por exemplo, né? Ou às vezes eles vão falar assim, quem está errado é o outro estado, por exemplo, né, que está acima da bacia hidrográfica que poluiu a água, nunca vai falar que a população está errada, que o eleitor dele está errado, por exemplo. Né? E tem a população, que também tem o seu discurso. Muitas vezes elas têm um conhecimento local, e aí no início do nosso curso a gente conversou um pouco sobre essa questão do como que esse conhecimento local ele é válido muitas vezes para manejar. Às vezes você consegue sobreviver a um desastre, por exemplo, no caso da inundação, ou lidar com ele, conviver com base nesse conhecimento local, que gera essas estratégias, né, de sobrevivência com base nos problemas. Às vezes eles não sabem resolver totalmente igual numa obra de engenharia, que não tem um recurso, mas eles arranjam o seu jeitinho, né, de sobreviver. Eles são beneficiados pela política pública, então muitas vezes eles vão correr atrás dos políticos e falar, ajuda a gente aqui, né? Vem como uma possibilidade, mas que às vezes não se concretiza. Mas muitas vezes é uma esperança, por exemplo, de correr atrás dessas políticas públicas que vão ser executadas pelos técnicos também, né? Então existe um diálogo, mas também tem uma desconfiança, que tanto em relação aos políticos quanto aos técnicos. Porque eles têm o seu próprio discurso. Quando vem um técnico ou político com um discurso diferente do que eles têm, muitas vezes a população fala assim, será que esse negócio está certo? Será que alguém testou isso antes, esse negócio novo que eles estão falando aí? Será que isso não é só uma promessa que não vai ser concretizada, por exemplo? Então, esse diálogo da população com os políticos, da população com os cientistas, nem sempre é tão fácil também. Então, assim, a gente pode pensar numa análise de discurso que poderia ser mais ou menos dessa maneira. Então, agora tentando ver de uma maneira geral, qual poderia ser uma metodologia, por exemplo, vocês querem fazer um estudo sobre análise de discurso numa situação específica. Parou de gravar? Não sei. Não? Então tá. Eu posso virar para mim, eu consigo ver. Peraí, só fazer assim, ó, tranquilo. Bom, então, normalmente começa fazendo, por exemplo, entrevistas ou vendo material escrito, né? O discurso ele pode ser oral ou pode ser gravações, pode ser algo escrito, por exemplo, documentos, notícias de jornal, por exemplo. E
tentar dividir os grupos. Cada contexto específico, a pessoa vai dividir em grupos diferentes. Isso é algo assim que vem de uma interpretação textual, né? E uma sensibilidade, uma pessoa vê estudos semelhantes que foram feitos e tem um pouco a criatividade também, a vivência da pessoa. E depois vem essa análise de cada entrevista, ou seja escrito, discurso, oral, e tentar classificar cada entrevista, ou cada pessoa que falou, qual que é a polarização que ela está seguindo dentro desses grupos. Que aí pode ser tanto uma análise mais qualitativa, assim, você lê e dá a sua opinião sobre esse aqui é mais para cá, esse é mais para lá, ou existe uma metodologia que chama de análise de conteúdo, que ela é mais quantitativa, de contar, por exemplo, quantas vezes que usou, por exemplo, agrotóxico ou defensivo agrícola, por exemplo, né, aquele exemplo que eu dei para vocês. Ou expressões, usa muita palavra desenvolvimento sustentável, justiça ambiental, e aí traz um pouco, ou ecologista, ou algum tipo de expressão que ajuda a identificar qual que é a polarização do discurso. E aí, no fim, depois que já dividiu, tenta entender como que cada um desses discursos vai influenciar na forma de lidar com os problemas e nas decisões que vão ser tomadas. Vê assim, ó, o pessoal que tem esse discurso tal tende a tomar mais decisão desse jeito, o discurso ele esconde certas coisas também, né? Então tende a esconder mais certos aspectos, por exemplo. Então eu vou mostrar um exemplo aplicado para vocês. Então um estudo do Bernardo Macedo, que ele analisou os discursos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, um órgão estadual. Então ele entrevistou tanto os diretores, que seriam cargos políticos, né, de indicação política, quanto os técnicos, que fazem os pareceres, que analisam os estudos ambientais, né? E aí tentou ver de diferentes departamentos dentro dessa secretaria, unidade de conservação, licenciamento ambiental, poluição e outros. E aí ele dividiu em 3 tipos de discurso. Desenvolvimento, que ele chamou, né? Desenvolvimento sustentável, defesa da vida silvestre e justiça ambiental. Então eu vou explicar um pouquinho o que seria cada um deles. O desenvolvimento sustentável seria essa questão assim, de que é possível conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental por meio da negociação de conflitos. Então assim, eu quero fazer um empreendimento, mas aí tem a sociedade, os ambientalistas se mobilizam contra, bota todo mundo na mesa, aí faz uma compensação ambiental, uma mitigação, chega num acordo e aí o empreendimento sai. E aí tem desenvolvimento econômico, melhora a qualidade de vida das pessoas. Esse é um posicionamento. O de defesa da vida silvestre é muito voltado assim, nós temos que conservar o meio ambiente, salvar as plantas, os animais, né, silvestres, mas de uma maneira muito natural, que não como uma realidade externa à dimensão social. Então, esse é bem assim, temos que fazer políticas públicas para preservar o meio ambiente, mas não ver muito essa interação com a sociedade. Lembra que eu falei que alguns discursos eles escondem, né, ou eles não enfatizam certos aspectos. E o outro da justiça ambiental, que é mais combativo, que é de combater a exclusão de grupos marginalizados, que normalmente recebem esses impactos ambientais e que não conseguem se defender. Então é uma postura muito mais ativa, né? E que eles têm relações diferentes e discursos e conhecimentos diferentes em relação à natureza e que precisam ser levados em consideração. Não é só a lógica da empresa que vai fazer o empreendimento, mas tem que levar em consideração esses outros pontos de vista, esses outros valores. Então, dividiu entre esses 3 grupos, né, e começou a analisar, faz entrevista aqui, com esse outro, como que cada um tendia para cada um desses discursos. Então, os cargos políticos, que são os diretores, né, eles alinhavam quase todos com o discurso de desenvolvimento sustentável. Então, lembra, desenvolvimento sustentável é aquele, vai conseguir desenvolver, faz uma negociação, muda aqui, ali, adapta, o desenvolvimento continua acontecendo. Os técnicos alinhavam quase todos com o de defesa da vida silvestre,
principalmente o que o Bernardo Macedo identificou, que a maioria dos técnicos na Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais eram formados em biologia. E aí, eles tinham essa tendência de, tanto nas análises, nos pareceres, nos discursos deles de uma maneira geral, de enfocar essa questão das plantas, dos animais, de como era importante defender eles, e de não relevar muito a parte social. E os poucos técnicos que defendiam a parte da justiça ambiental, eles entravam muito em conflito com os diretores, com os cargos políticos. No caso, os técnicos eles normalmente eram um concurso público, né? É um pouco diferente aqui em São Paulo, que quase todo mundo é indicação política, não tem tanto concurso assim. E aí, então, assim, eles não iam ser demitidos, mas criavam uma bagunça interna lá, porque eles falavam uma coisa, o diretor falava que não podia, e aí tinha um conflito lá acontecendo. Mas eles eram a voz minoritária. Então, e aí seguindo um pouco aquela metodologia de análise de discurso, qual que é o resultado disso, né? Primeiro, os diretores, eles são os que têm o poder de decisão na mão. Então, nas decisões dos departamentos, eles que impunham a decisão final. Mesmo que tinha todos esses conflitos internos que tinham que ser gerenciados, no final tendia ao discurso do desenvolvimento sustentável ser um discurso que saía nas decisões, na implementação das políticas públicas. Outra consequência é que os impactos sociais dos licenciamentos ambientais muitas vezes eram negligenciados. Porque nessa visão do desenvolvimento sustentável, você se considera o impacto social só na medida que ele gera conflito. Então, assim, se a comunidade se mobilizou a ponto de criar um problema político, não só técnico, mas político, aí você faz a negociação. Mas se a comunidade não conseguiu se organizar porque ela é muito fragilizada, ou porque às vezes nem ficou sabendo do empreendimento, muitos passavam batidos e eram liberados, e o órgão ambiental ele não se via na obrigação, às vezes, do técnico ou diretor, de alertar a comunidade do que estava acontecendo, de ter uma postura mais proativa para essas comunidades marginalizadas, né? E um outro efeito é que, por exemplo, as criação de unidades de conservação eram muito direcionadas para a proteção integral, que muitas vezes resultava de expulsar as comunidades tradicionais que viviam na área. Justamente porque a gente viu que os técnicos que faziam essa priorização inicial, eles preferiam a conservação da natureza sem o ser humano, né? Falava assim, esse negócio de unidade de desenvolvimento sustentável, que inclui comunidades, isso dá muita bagunça, ninguém queria mexer com isso, e aí não criava. E aí, quando criava unidade de conservação, expulsava e criava conflitos, criava problemas, dificuldades para as comunidades tradicionais. Então, vocês veem como que uma análise de discurso ela pode gerar uma visão interessante sobre as coisas que estão acontecendo, né? Sobre os efeitos da política ambiental e sobre o que precisaria melhorar, pelo menos na visão desse autor, que precisaria aumentar um pouco esse poder do discurso de justiça ambiental que estava meio que minoritário nessa história, né? Então, seguindo um pouco adiante, eu queria conversar com você sobre esse ramo essa comunidade de pessoas que estão pesquisando que chama de ecologia política. E a gente tem alguns professores aqui na UFBC, por exemplo, a professora Vanessa, que ela é especialista, né, nesse assunto de ecologia política, faz vários artigos, estudos, organiza conferências. E na verdade, ele é menos uma metodologia e é muito mais uma comunidade de pesquisadores que tem objetivos comuns, valores comuns. Um dos valores comuns da ecologia política é de pensar que o estudo ambiental, ele não é só, não pode ser só um estudo técnico, por exemplo, ver qual que é a biodiversidade, qual que é a ocorrência de desastre. Ele tem que refletir também sobre as questões econômicas mais gerais que estão acontecendo na sociedade e as relações de poder entre as pessoas. Se a gente faz um estudo só do ponto de vista o que a gente falou, né, de resolução de problemas sem questionar nada,
sem se posicionar, a gente faz um estudo muito pobre e que não consegue e que não contribui para a melhoria da sociedade. Então, assim, de primeira, esse tipo de estudo, a gente já tem que pensar que ele não pensa só no estudo local para resolver um problema local, ele pensa na relação entre diferentes escalas. Então, desde o local até, por exemplo, o nível político nacional, ou então regional, ou qualquer relação, por exemplo, numa política internacional que gera reflexos no local, né? Então, esse estudo de relações mais amplas, que fogem ao estudo do problema, desde um problema ambiental específico, ele é importante. E ele tenta mostrar e se posicionar sobre os conflitos socioambientais, sem esconder que existem esses conflitos. Então, muitas vezes é um grupo que é muito mais ativista, de denunciar as injustiças, denunciar os problemas, e é uma postura mais ativa socialmente. Lógico, cada estudo, cada grupo vai ter a sua forma, o seu problema que enfoca, a sua metodologia, a sua forma de falar, mas o que junta... O Greenpeace, por exemplo, seria isso também ou não? Ecologia política? Bom, a gente poderia pensar que sim. Sim, a gente poderia pensar nisso. Normalmente a ecologia política ela tá mais, é um ramo que ele é mais ligado à academia, a professores, a estudantes, a grupos de pesquisas. Mas que normalmente eles têm uma interação muito grande com os grupos ambientalistas, com os grupos, por exemplo, que sofrem impactos ambientais. Então, por exemplo, a gente teve na semana do BPT, teve aquela atividade que eu pedi para vocês irem, né? Que é muito ligado com a professora Vanessa, que organizou, e que é um exemplo de atividade de interação da academia com a comunidade, né? E de um ponto de vista que alinha muito a esse ramo da ecologia política. Então, porque pensa a questão, por exemplo, grupos marginalizados, né? Como que eles sofrem com os conflitos ambientais, muito nesse estilo. E um exemplo que a gente já viu em aula, por exemplo, que a gente poderia pensar da ecologia política, mas pensando, analisando o passado, é a questão das passagens comuns, da tragédia dos comuns, né? Que a gente viu que a Eleanor Ostrom, né, ela mostrou que, na verdade, existia um contexto político, que não é só essa questão você não pode pensar só no pastor e nas ovelhinhas lá, né? Se você não pensar que existe uma vida em comunidade deles, e que eles estão, por exemplo, num sistema político mais amplo, onde tem os donos das terras, os lords, que queriam expulsar esses pastores para eles irem para cercar essas áreas e eles iam ter que migrar, por exemplo, para cidades, né? Que era o contexto econômico e político que estava acontecendo na Inglaterra naquele momento. Eu sei que é importante a gente ter essa visão mais ampla para a gente não ficar preso, às vezes, em certas visões muito restritas, ou certas ilusões, ou colocar a culpa em alguém sem saber que, na verdade, tem outros atores, né, em volta. E muitas vezes esse tipo de estudo ele envolve uma interdisciplinaridade muito grande. Então, por exemplo, além de estudar como é o ambiente, como que estão os recursos naturais, o que está acontecendo, a gente tem que estudar como que está a sociedade, como que está a distribuição, por exemplo, do dinheiro, da renda, como que está a distribuição do poder, e justamente que liga com essas relações políticas de poder. Então, assim, para fazer um bom estudo de ecologia política, muitas vezes a gente precisa de uma equipe interdisciplinar. Aí você está no caminho, então, hein? Um pouco, mas... Volta a parte ambiental, mas... mas assim, a ideia seria essa, né? Porque se você fazer um estudo só de relações políticas, mas não enfocar muito como está a situação do ambiente, você perde um pouco essa riqueza da ecologia política. Porque você perde um pouco a certeza um pouco do que você está falando. Será que essa política ambiental, essa decisão, qual que é o reflexo dela no ambiente? Qual que é o reflexo na sociedade, por exemplo, também? Então falta isso. Então eu queria dar um exemplo para vocês sobre a degradação de solos, que foi um dos primeiros ramos de estudo da ecologia política. Que é um estudo do Land Degradation in Society, que o Pearce e o Harold fizeram, de 1987. Então, normalmente, a maioria dos estudos de degradação de solos, eles eram muito voltados para estudos técnicos
assim, que você analisa a fertilidade do solo, as características do solo, e aí vê assim, então aqui você pode colocar no máximo tantas ovelhas ou tantas vacas, ou só pode plantar usando as técnicas tais para conseguir manter a capacidade de fertilidade do solo. E aí dava essa orientação técnica para o agricultor, por exemplo, se ele não seguisse e o solo ficasse degradado, aí a culpa é do agricultor. Né? Essa era a maneira mais comum e que era direcionada às políticas públicas de extensão rural, por exemplo. Né? Os estudos de planejamento, de ocupação do território eram muito voltados para isso. Só que aí vem a pergunta, será que a culpa, por exemplo, de uma área que degradou o solo é sempre dos agricultores locais? O que vocês acham? Culpa da degradação dos solos. Tem uma área que tem os agricultores lá, e aí o solo está degradado. Será que a culpa é sempre deles? Depende, tem que fazer estudo geológico, né? Para saber a questão do solo também. Isso, mas vamos supor que aí você fez o estudo, falou para eles assim, olha, era para fazer isso, e aí o solo continua degradado. Então a culpa é deles? Também. Tá. Para saber, o poder público tem uma parcela de culpa de não regular. Entende? Assim, se você está lá preparado para os agricultores, eles não vão ser mais adequados com isso ao ambiente. Então, quer dizer, o poder público teria uma necessidade de regulação, de haver uma capacitação, uma educação ambiental, alguma coisa assim, que falhou na história. A gente pode pensar nesse ramo. Aí a gente já está ampliando o nosso horizonte político, né? Um pouco nessa ideia da ecologia política. Por exemplo, será que tem uma influência das demandas econômicas, regionais e globais na história? Como que vocês acham que poderia ser, por exemplo? As demandas econômicas com a erosão, você está falando? Isso. Sim. Inclusive, nessas disciplinas práticas especiais, a gente estava discutindo isso, uma doutorada que estava falando sobre isso, que muitas vezes as pessoas desconhecem técnicas que podem evitar isso, por exemplo. Então, a demanda, por exemplo, de determinado produto faz que tenha monocultura. Aí, só que a pessoa pode ter monocultura, mas ser sazonal, né? Que ajudaria. Então, tem a ver sim. Tem uma pressão, inclusive para certos pacotes tecnológicos que são vendidos, né? De monocultura, por exemplo, fala assim, essa aqui é a maneira de fazer, que às vezes não se adapta no local, por exemplo. Poderia pensar nisso. A gente pode pensar, por exemplo, como que essas mudanças econômicas, elas modificam também as expectativas dos agricultores locais, que antes eles viviam só de subsistência, e aí eles passam a ter demandas, por exemplo, tem que comprar uma televisão, tem que comprar roupa, tem que pagar isso, pagar aquilo, e aí ele vai ter uma pressão de produzir mais, por exemplo, né? E essa questão dos projetos de desenvolvimento também, que a gente começou a pensar na política pública, né? Que às vezes o governo ele cria certos projetos de desenvolvimento para uma região grande, por exemplo, o Brasil inteiro, e às vezes numa região vai funcionar e no outro vai gerar degradação dos solos, por exemplo. Não tem especificidades. Tem especificidades, né? Então, tem um pouco isso também. Então, para trazer um exemplo de um estudo de caso para vocês, sobre a degradação dos solos na China. Então, esse é o mapa da China. Essa é a região que está com esse vermelhinho aqui, é o do semiárido chinês. Porque aqui nesse miolinho é o deserto, né? Aqui também é deserto, então nem em degradação a gente pode falar. Mas as áreas mais escuras são as que têm maior degradação. E que o governo chinês está lidando com isso já faz uns 5.000 anos, mais ou menos, com essa degradação. E é gigante, hein? Muito grande o semiárido chinês. É lógico que ele expande para a Mongólia também, mas acho que no caso, ele é maior do que isso, né? Essa região semiárida. E aí, eles estão, ao longo desse século, eles teve uma intensificação dessa degradação, até mais ou menos 1980. E aí isso gerou muitas... Sim. Professor, muito interessante isso aí, legal. É porque a gente também de RI estuda a China. Aí agora veio a pergunta. Essa degradação, ela se dá por conta das zonas econômicas especiais? Será toda aquela produção, quantidade produtiva, de dejetos, será que é isso? Olha, os estudos técnicos têm mostrado que é principalmente por causa de sobrepassagem.
Sobrepastagem. Quer dizer, mais cabras, mais vacas, mais cavalos, né? E que tem causado a desertificação, porque eles vão pisoteando, vão comendo e aí não aguenta o solo não tem condição de aguentar isso. Então seria uma situação igual aquela de cima que a gente visitou, né? A Um compactação solo do compactado, solo. exatamente, que o solo que já não é fértil, que já não tem muita capacidade de regenerar. Uhum. E aí a gente pode analisar isso de um estudo técnico, simplesmente que vê, isso aqui tem que diminuir a quantidade de gado, tem que mudar o tipo de plantação agrícola, porque está tendo esse problema. Isso seria uma maneira mais estrita, né? Mas a gente pode pensar de uma maneira mais ampla. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da história desse último século, dessa degradação, para vocês entenderem. Então, o modelo tradicional, que ainda é utilizado na Mongólia, né, que seria essa parte aqui de cima, então é legal para fazer comparações, ele era de pastores itinerantes. Então, a família de pastores, eles iam com as cabrinhas, iam viajando, né? Vai para aqui, fica um tempinho aqui, vai para lá, eles tinham conhecimento do território, onde que era melhor para ir, quando ficava ruim eles migravam de um lugar para o outro. Depois teve a Revolução Comunista, né, no início do século, e que teve esse período que a gente chamou de comunismo maoísta, não é porque o Mao ainda estava vivo, mas que mantinha o mesmo estilo de política, né? Que seria mais ou menos até 78, que transformou a produção em coletiva. Então, quer dizer, já não era mais itinerante, tinha que juntar nas vilas locais, ficar naquelas vilas, e tinha uma política de desvalorização do conhecimento tradicional. Então, era de apagar mesmo tudo que era cultura tradicional chinesa, falar, agora nós vamos fazer uma cultura racional comunista, de planejamento comunitário. Então, aí já começou a ter mais problemas de degradação do solo. Depois disso, depois de 78, tem o pós-maoísmo, né, que é a abertura econômica da China. Então a gente tem, primeiro, uma abertura econômica internacional. Então, toda essa questão de maior demanda de produtos e maior demanda de produtividade também, inclusive. E das pessoas, dos chineses, também querer consumir mais também e precisar produzir mais para consumir mais, né? As propriedades agrícolas passaram a ser individuais, acabou a propriedade coletiva na maior parte, foi uma gradação, né? Foi aos poucos. E, principalmente, criando cercamento. Então, cada um tem a sua propriedade e cercava a sua propriedade. Tinha uma pressão do governo chinês de aumentar a produtividade. Então, com isso, assim, você tem que produzir mais, você tem uma meta de produção, você tem que usar essa técnica tal que a gente está passando para vocês, e isso aumentava a pressão de recursos naturais. E, além disso, tem a política do governo chinês de impedimento de migração interna. Então, a pessoa, se o solo ficava degradado, a pessoa não era proibida de sair de lá. E ela tinha que continuar lá. Isso é principalmente para não deixar as pessoas migrarem para cidades e dar uma superpopulação das cidades, né? Só que aí isso também criava reflexo, tudo isso criava reflexo na questão da degradação do solo, porque o cara ele tem que produzir, ele tem que colocar mais animais, tem que plantar mais, mas se o negócio ficar ruim, ele também não pode sair, o filho dele não pode mudar para uma outra região, por exemplo, que está com solo melhor. Tudo isso cria desafios, problemas. Só que é lógico, com todos esses problemas, o tempo todo o governo chinês estava tentando criar políticas públicas para tentar combater essa degradação. Então, a primeira foi o que chamou de barreiras verdes, que era a Grande Muralha Verde Chinesa, que era um nome assim, que eles falavam. Porque pensando na muralha da China, eles falavam, vamos fazer uma muralha de árvores, de plantar no semiárido. E foi um resultado muito ruim, porque as árvores não cresceram no semiárido. E aí teve um esforço que meio que obrigou a população a sair plantando árvores, e alguns boicotavam, plantavam as mudas de cabeça para baixo, porque era meio que um trabalho meio escravo, né? Assim, então a pessoa também não ficava muito satisfeita. E o resultado foi muito ruim. Lógico que teve um desenvolvimento científico sobre o que deu certo, o que deu errado, né? Mas não foi uma eficiência muito boa. Depois, mais para a década de 90 em
diante, eles mudaram para uma política de pagamento por serviços ambientais, que eles chamavam de Green for Green, né? Que eram vários tipos de política de pagamento por serviços ambientais, mas direcionando, olha, você muda, se você usar essa técnica, ou mudar a sua cultura, ou fizer isso tudo, você ganha um certo dinheiro. Ou ganha, por exemplo, grãos para plantar, ou ganha um determinado benefício social, por exemplo, né? E depois que começou a utilizar esse pagamento por serviços ambientais, a degradação começou a diminuir, inclusive a desertificação começou a retroceder. E aí o governo chinês começou a propagandear, olha só, pagamento por serviços ambientais, experiência bem sucedida na China. E começou a divulgar isso para o mundo inteiro, né? E aí, só que aí veio alguns pesquisadores e começaram a mostrar que, se você comparasse o que estava acontecendo na China com a política de serviços ambientais e o que estava acontecendo na Mongólia, que não usou a política de serviços ambientais, o deserto estava encolhendo da mesma maneira. E que talvez esse pagamento de serviços ambientais não estava fazendo diferença nenhuma. É difícil de falar se tem ou se não tem, né, essas análises. Mas, na verdade, seria muito mais porque está chovendo mais no semiárido da China nas últimas décadas. E tem essa tendência mesmo de estudos paleoclimáticos que quando com o aquecimento, os períodos que a Terra foi mais quente, chovia mais naquela região. Então, é difícil a gente se diferenciar qual que é a efetividade de uma política pública ou não, né? É uma coisa bem complexa. Mas então vocês veem que de um estudo que era só de fertilidade, de capacidade do solo, que seria esse daqui, a gente pode fazer uma análise política muito maior e pensar que as decisões vão muito além do agricultor local, né? Tem influência de políticas públicas, de tendências econômicas internacionais, né? Que a gente poderia pensar. E aí eu queria trazer para vocês essa questão da desertificação no Brasil. A gente tem desertificação no semiárido brasileiro, e aqui um mapa, né, mostrando os lugares onde a desertificação é mais forte no Brasil e mais fraca. E aqui ficou ruim o mapa, mas esse aqui é o Rio Grande do Sul, tá? A gente tem o que a gente chama de arenização no Rio Grande do Sul, que é uma degradação do solo. A gente não fala que semiárido porque chove um pouco mais, mas vira um areal danado também, o solo todo degradado. E aí a gente pode pensar, então, o que levou a essa desertificação, né? Será que é só a culpa do agricultor que não soube manejar a sua propriedade? Será que teve processos econômicos de mudança nas atividades produtivas, né, das demandas e das necessidades das pessoas que geraram isso? Será que as políticas públicas foram adequadas para conduzir de uma maneira sustentável ou não, né? Então, será que não deveria ter cuidado na hora de dar um empréstimo para um agricultor, por exemplo, para ele implementar uma atividade econômica? Você não deveria levar em consideração essa capacidade de suporte do solo, por exemplo, né? Então a gente pode ter uma visão um pouco mais ampliada do problema que a gente tem aqui no Brasil também. Professor, questões, por exemplo, de desertificação, que nem é no Rio Grande do Norte, na Paraíba, por exemplo, mais na região costeira, não tem o que fazer, assim, né, por conta daquelas areias lá, né? Ou tem coisa que pode ser feita. Pode ser feito? Por exemplo, essa questão, o que acontece no local é essa questão da sobrepastagem e também, às vezes, assim, você tem um desmatamento, principalmente lá nessa região de cá, tem muitas indústrias de cerâmica, que elas usam a lenha para parte do processo produtivo. E aí, na hora que você faz o corte raso da caatinga, ela demora muito para regenerar. E se bate uma chuva depois que você fez o corte raso, aí lava o solo, compacta o solo e aí fica muito pior. Então existem questões econômicas e de, lógico, os donos da cerâmica têm poder político também, né? Então o econômico e o político estão misturados nessa história. E aí tem esse problema e de quem está levando, e depois assim, quem que vai pagar a conta disso depois também. Então
quem que vai incorporar esse impacto ambiental depois? Né? Ou você vai deixar isso para lá e vai sempre degradar um lugar, você compra outro, e vai degradando e seguindo a degradação, por exemplo. Né? E é uma contradição, porque você vê a nossa região, que é a região mais industrializada do país, e tem áreas preservadas. Existem áreas, até de certa forma, razoavelmente preservadas. E lá já nem tanto, né? Mais deserto mesmo. Pois é. É uma situação bem complicada. Porque se você coloca um pouquinho além da capacidade de suporte, de compacto do solo lá, aí a regeneração é muito lenta. Então, é uma dificuldade. O pessoal já tem uma situação de pobreza, que às vezes, se eles não colocarem também, eles vão morrer de fome, né? Tem uma questão de segurança alimentar. Então, é uma situação bem difícil. Sabe? Às vezes, assim, é difícil também, por exemplo, você mudar o sistema produtivo que eles já conhecem por outro, né? Então, existem políticas públicas, por exemplo, vamos estimular a plantar, por exemplo, pitaia, né? Aqueles cactos que tem as frutas e tudo, como uma alternativa, mas às vezes as pessoas não estão acostumadas com isso, não conhecem bem esse tipo de cultura. Então, é lógico, demanda uma política pública, por exemplo, de pesquisar novos cultivares que adaptam melhor a esse tipo de região, tanto do Nordeste quanto do Sul do país também. O Sul do país esteve muito relacionado a questões de expansão de soja mal sucedidas nessa região, que a soja tentava avançar e aí causava a helenização do solo e aí tinha que abandonar o lugar porque não tinha mais condição econômica para utilizar esse solo. Lógico, também tem a pastagem também, né? A helenização ocorre desde a época da colonização do Brasil lá, essa luta, né? Porque é um solo que é um lugar que chove pouco, que é um solo mais arenoso também. Então, chove não a ponto de ser semiárido, mas tem pouca chuva, né, também. Então, é uma dificuldade que a gente tem que pensar. Como do ponto de vista político, econômico, a gente também está influenciando e tem responsabilidade para tentar lidar com isso, né? E aí, dentro da ecologia política, tem alguns ramos, que são alguns grupos. Um deles é o que a gente chama de justiça ambiental. O da justiça ambiental é pensando sempre assim que os custos e benefícios das mudanças ambientais, seja do impacto ambiental, por exemplo, eles são distribuídos de maneira desigual para a população. E que aí a gente tem que sempre se atentar a isso. Será que todo mundo está recebendo impacto por igual ou uma comunidade mais marginalizada está levando a pior, né? E muitas vezes esses estudos eles mostram que os mais pobres eles têm menos voz, eles têm menos dificuldade de se organizar e acabam que esses impactos ambientais eles reforçam uma desigualdade socioeconômica anterior. E a gente viu um pouco isso quando a gente conversou sobre serviços ecossistêmicos. Vocês lembram que a gente falou que tem algumas comunidades, que é muito comum assim, os mais pobres eles terem menos acesso aos serviços ecossistêmicos também. Eles serem excluídos e isso dificultar a capacidade deles de tomar as decisões, de planejar a vida deles, né? São mais expostos aos desastres, por exemplo. Então, a injustiça, a gente pode distribuir, pensar nos estudos de injustiça ambiental, dividido em dois tipos. Um é o que a gente chama de injustiça distributiva, que seria assim, os mais pobres ou populações étnicas marginalizadas, por exemplo, elas são alocadas, por exemplo, em áreas com pior qualidade ambiental. E aí pode ser áreas mais poluídas, áreas com maior risco de desastres, né? Elas acabam sendo, porque as áreas melhores são ocupadas pela população mais rica, por exemplo. E para mensurar isso, a gente pode, por exemplo, mensurar entre amenidades e desamenidades ambientais, por exemplo. Que área que é mais arborizada, que área que é menos arborizada, por exemplo, né? Ou então, em questão de custos-benefícios. Será que região, pensando naquela valoração dos serviços ambientais, que lugares que as pessoas estão recebendo mais lucro, por exemplo, se você instala empreendimento, quem que vai ganhar o lucro? É o dono da empresa, é os empregados que
vão lá para trabalhar. E quem que vai levar o prejuízo, né? A população que está morando ali em volta, por exemplo, será que não precisava ter uma compensação nisso? Para distribuir os lucros e os benefícios de uma maneira mais igual para todo mundo, né? E a distribuição dos riscos também. Pensando que alguém está ganhando, mas o risco de ter uma doença, de sofrer um desastre, está caindo para outras pessoas também. Não é de uma maneira igualitária. Então, e além da injustiça distributiva, tem os estudos de injustiça participativa, que é pensando que essas populações mais pobres elas podem não ter voz para participar das decisões políticas e para discutir os seus problemas. E aí elas acabam ficando escondidos nesses problemas e não conseguem ser resolvidos. Pensando que, por exemplo, quem tem dinheiro vai ter mais voz, né? Vai conseguir se organizar, vai fazer lobby. Então, muitas vezes é importante a gente estudar das duas formas. Tanto como que está o problema, e aí para você tentar resolver o problema, você tem que resolver um problema de injustiça participativa. Então, quer dizer, descobriu que a comunidade lá mais pobre na favela está com problema ambiental, para resolver o problema, vai ter que dar voz para essa comunidade, fazer um canal de comunicação com o poder público, para conseguir dialogar uma maneira de resolver isso. Então, para dar um exemplo para vocês, esse aqui é um estudo que foi publicado de justiça ambiental no município de São Paulo. Essa foto, inclusive, é de uma professora aqui, né, a Luciana Travassos, que ela tirou essa foto. Um riachinho, né, passando. A gente tem uma infraestrutura pública, um viaduto, e uma comunidade morando debaixo do viaduto, né? Então a gente já pensa naquele processo de expansão da comunidade mais pobre em áreas públicas que não estão ocupadas e que são menos fiscalizadas, né? São meio que abandonadas. E a gente pensa, será que a qualidade ambiental de quem está morando aqui é boa ou não? O que vocês acham olhando para essa foto? Quais impactos ambientais vocês acham que eles estão expostos? Deslizamento. Deslizamento da queda do barranco, poderia ser. Mas, desculpa, que outros? Esgoto, aí a gente vê, tem uns caninhos, né? Aqui. E pode ter esgoto sendo despejado nesse rio também. Então, além de ter essa questão do esgoto, por exemplo, se inundar essa área, o esgoto vai para as casas, né? Vai ser uma situação muito mais insalubre, além do contato do dia a dia também. De mosquito que pousa aqui, pousa na comida, por exemplo, né, das pessoas. Então, e tem o risco de inundação por si mesmo. Se vocês forem pensar, além do risco da queda do barranco, se essa água subir e levar essas casas todas embora, né? Poderia ter esse problema. Então, esse é um exemplo típico que a gente poderia pensar de injustiça ambiental. E aí, a Andréia Young, que ela trabalha lá no CEMADEM, ela fez um estudo para estudar, acho que aqui também vai precisar colocar aqui, que ela dividiu o município de São Paulo nas áreas de classe alta, de classe média e de classe baixa. E aí pensando assim, como que está a qualidade ambiental e os riscos ambientais em cada uma dessas áreas? Para a gente pensar assim, de uma maneira mais objetiva, como que está a justiça ou a injustiça ambiental no município de São Paulo. E aí, a primeira análise que ela fez é o seguinte, dividiu em áreas sem risco e áreas com risco, de inundação e de deslizamento. E aí, viu a porcentagem da população em cada uma dessas áreas. Então, nas áreas, na região pobre, por exemplo, 28% das áreas eram de risco, e 70% sem risco. Quando ia para a classe média, as áreas sem risco, a porcentagem já aumentava. E para a classe mais rica, muito menos área de risco, né? Então a gente já consegue ver essa questão de que os mais pobres estão mais expostos ao risco. Outra análise que ela fez é o crescimento populacional, de 91 até 2000, nessas áreas, com risco e sem risco, tanto pobres, classe média e ricos, né? Então, os pobres estavam crescendo bastante.
bastante, tanto nas áreas sem risco, mas mais ainda nas áreas com risco. Para a classe média, o crescimento já era bem menor, mas também um pouco mais para as áreas com risco. E para os ricos, eles estavam saindo das áreas de risco e indo para as áreas, quer dizer, eles não têm crescimento, né? Então a gente vê que o problema das áreas de risco estava acontecendo de crescimento em áreas de risco, estava acontecendo muito mais com a população pobre. Que é um pouco que a gente viu na foto, né? Essa de cá. Essa ideia de você ter uma área pública desocupada e a população pobre que tem o déficit habitacional, falta de casas, vai expandindo sobre essas áreas, que muitas vezes são áreas de risco. E a outra análise que ela fez foi pegar essas áreas sem risco e com risco e pensar nos atributos socioeconômicos. Então, nas áreas com risco, a renda média era muito menor do que nas áreas com risco. Nas áreas com risco, tem muito menos abastecimento de esgoto, né? Então, vocês viram aquela foto dos caninhos de esgoto saindo lá, sem ter coleta de esgoto. E a porcentagem da população em favelas muito maior nas áreas com risco, 20%. Com isso, a gente consegue perceber a questão da injustiça ambiental em relação à localização no município de São Paulo. E isso a gente viu um aspecto só, que é o aspecto dos desastres, né? A gente poderia pensar nas áreas contaminadas, da poluição do ar, e tentar fazer outras análises, na arborização urbana, e pensar várias outras análises para pensar se tem justiça ou injustiça ambiental nessa distribuição. O outro ramo da ecologia política é o que a gente chama de ecogovernabilidade. É um estudo mais ou menos assim, pensando como que é feita a governança política, a gestão política das políticas públicas ambientais. Então, normalmente, se a gente fosse pensar na perspectiva histórica, o desenvolvimento socioeconômico ele causa impactos ambientais, e esses impactos ambientais começam, num certo momento, a atrapalhar o desenvolvimento da sociedade. Quando surge o problema, às vezes o poder público não sabe como lidar ainda muito bem com isso. E aí fala assim, aí vem a necessidade meio que de convivência, sem saber como resolver, né? Meio que de adaptação, de acomodação. Mas, vendo esse problema, aciona a comunidade científica ou técnica, né, para pesquisar como entender esse problema e como resolver. Antes de ter o entendimento do problema, é muito mais difícil, não sabe nem como lidar, como desenvolver uma política pública. Depois que faz essa pesquisa, que ela dá a forma assim, de como encarar o problema, aí molda inclusive o nosso entendimento sobre o que é a natureza, sobre como entender a natureza, como entender os impactos ambientais dessa pesquisa, porque é uma pesquisa meio pioneira, né? Depois que fala assim, a gente consegue entender dessa maneira o impacto que está acontecendo assim, assado, vem o investimento em conhecimento do ambiente. Porque precisa, por exemplo, monitorar como é que está o ambiente, fazer levantamentos, mapas, séries ao longo do tempo, para entender como é que está acontecendo esse impacto, para a gente entender como que a gente vai planejar. Então, tem todas essas etapas. E depois que vem a política de gestão ambiental, que seria usar essas informações para tomar as decisões e criar, por exemplo, mesmo regulação, porque como é que você consegue regular uma coisa se você ainda não tem informação sobre ela, não conhece ela? Às vezes você não sabe nem como entender o problema, né? Então tem todas essas etapas. Então tem alguns estudos que eles pegam um problema ambiental e vão estudando como que foi esse caminho, né? Que foi do impacto, como que foi começando a ser entendido, como que criou uma rede de monitoramento e como que foram geradas as políticas públicas a partir disso. Então esse seria um estudo de política pública que poderia ser feito para mostrar como que se estruturou uma política pública. Agora vamos ir um pouquinho além disso para a questão mais da ecologia política. Então pensa, gente, que esse desenvolvimento econômico que impacta o meio ambiente, ele é desigual. Então a gente tem países mais ricos, países mais pobres, comunidades mais ricas, comunidades mais pobres, né? Então a gente já parte de um cenário de desigualdade. Aí o desenvolvimento científico também é desigual, né? Embora
a gente ainda consiga copiar um artigo científico que foi feito na Europa, nos Estados Unidos, para dar uma ideia de como a gente resolve as coisas aqui, nem sempre o ambiente lá é igual ao ambiente aqui. E aí a gente, por exemplo, se a gente não tiver dinheiro para fazer as pesquisas aqui, a gente não vai conseguir trazer esse conhecimento de uma maneira que consiga entender os problemas que a gente tem aqui. Inclusive, mesmo essa importação de conhecimento, ela demanda recurso também. Formação, criação de universidades, formação de pessoas, o custo, por exemplo, de vocês aprenderem essas técnicas, virem aqui nas aulas, né? Então, a gente tem essa desigualdade entre os países, por exemplo, países mais ricos e mais pobres, né? Além disso, como o investimento para o conhecimento do ambiente, ele custa muito dinheiro. E os países mais pobres, eles vão ter menos recursos para conhecer o seu próprio ambiente, para conhecer os seus problemas ambientais. Então, se vocês forem ver uma rede de monitoramento de água, de qualidade e de quantidade nos Estados Unidos, e uma rede de qualidade e quantidade de água aqui no Brasil, a diferença de detalhamento, de quantidade de informação é muito grande. Mesmo, por exemplo, a resolução dos mapas, por exemplo, mapa de solos, mapa de geologia, mapa do estado da vegetação, né, de mudança de uso do solo ao longo do tempo, o detalhamento e a certeza dessas informações, num país que investe muito mais recurso nisso, é muito maior do que o que a gente tem aqui. Porque um gestor público ele tem uma incerteza muito maior. E por isso vai criar uma eficiência desigual na gestão ambiental. Que um país que já tem muito dinheiro, ele vai conseguir entender os seus problemas, vai conseguir gerir de uma maneira melhor, inclusive porque não só o conhecimento necessita de dinheiro, mas a implementação da política pública necessita de dinheiro também. Necessita de técnicos, necessita de análise de laboratório, de vistorias, perícias. E então o país mais pobre ele sobrou em tudo, né? Não conseguiu desenvolver, não consegue entender o seu problema, não consegue monitorar o impacto do problema e tem dificuldade de criar uma política pública, tanto por causa disso, quanto por não ter dinheiro nem para executar a política pública. Então, a gente encarar essa questão do desenvolvimento da política ambiental, a gente tem que também pensar nessa questão das desigualdades sociais e dos limites, né, socioeconômicos de cada país, de cada estado, de cada município, e como que a gente vai lidar um pouco com isso, que é um pouco que a gente tinha conversado já no início da aula, com o vídeo, essa questão assim, de ter um planejamento ambiental que é realista com a realidade socioeconômica do local, né? Então, assim, entender que isso é injusto, que a gente não precisa, a gente pode inclusive denunciar isso ou mostrar isso para o mundo inteiro, né, como que isso é injusto. E aí isso ajuda, por exemplo, até a ajuda internacional, né, entre os países mais ricos e os mais pobres para implementar políticas ambientais, transferência de conhecimento, pesquisas também. Mas, mesmo assim, se não conseguir mudar a sociedade, a gente vai ter que viver numa sociedade injusta e tentar fazer a nossa política ambiental a partir dela, né? Nosso planejamento a partir disso, tendo consciência disso. Então, para dar um exemplo para vocês, eu queria trazer um exemplo bem contemporâneo que está acontecendo, que é o uso dos disruptores endócrinos. São formas de poluição, principalmente das águas, mas dos solos também, que antes a gente não conhecia, agora a gente está começando a conhecer mais, que eles influenciam como se fossem os nossos hormônios do nosso corpo. Então, seja porque é o próprio hormônio que está na água e que a gente toma, por exemplo, né? Ou seja porque é uma substância química que parece com o hormônio e que acaba realizando essa mesma função desse hormônio. Então, por exemplo, esse seria o hormônio natural, que se tiver em grande quantidade o nosso corpo cria problemas, e pode ter uma outra fórmula também, mas que encaixa da mesma maneira na nossa célula e que causa, e que se tiver em quantidades diferentes, né, do natural, vai causar problemas para a gente. Então, esses disruptores endócrinos, principalmente, tem muito discutido, por exemplo, as mulheres tomam pílula anticoncepcional e aí urinam, né? Ou não só pílula, mas também remédios nos hospitais, a gente toma antibióticos também, né?
isso que a gente toma sai na nossa urina, vai para a água, e hoje em dia a gente não tem tecnologias eficientes ainda para tratar esse tipo de produto. Então, acaba que, mesmo, por exemplo, aqui no município de São Paulo, a gente trata os contaminantes mais padrões, mas esses a gente não consegue tratar ainda. E não é só dos remédios, mas também pode ser, por exemplo, agrotóxicos, né, da agricultura, que depois vem a chuva e carrega para os rios, alguns podem ter essa característica. Produtos químicos de poluição de indústria também, degradação de plásticos, de lixo, de certos tipos de resíduos também podem causar. Então, tem vários, é bem complexo e é um ramo assim, que cada vez descobre uma nova substância que estava causando, que a gente não sabia, e que começou, e aí a gente pode pensar assim, tentando seguir aquela história, né, dessa ecogovernabilidade que eu passei para vocês aqui, como que a gente poderia analisar esse problema. Então, em 1980, que começou a pesquisar, isso antes a gente nem sabia que existia, e aí acontecia que muitas vezes num rio com água limpinha, estava morrendo os peixes, morrendo os crocodilos, e ninguém sabia por quê. E aí começaram a fazer essas pesquisas para descobrir por que eles estavam morrendo, e aí descobriu que por causa dos disruptores endócrinos, estava nascendo só fêmeas, por causa do estrogênio, né, na água, e aí não estava tendo machos para fazer a reprodução, e aí eles estavam acabando essas espécies. Além de outros problemas de câncer, de outros problemas de saúde que esses animais estavam tendo. Dos animais, aí o pessoal já pensou, e será que isso não está acontecendo com o ser humano também? E aí começou as pesquisas sobre os problemas desses disruptores no ser humano. E aí na Europa, conforme essas pesquisas começaram a ter mais certeza e mostrar esse problema, a partir de 2005, eles criaram uma rede de monitoramento desse tipo de substâncias que estavam surgindo, que é a rede Norma, né? E a monitorar isso na Europa inteira, para entender esses problemas, porque os rios correm de um país para o outro lá também, né? Então eles falaram assim, a gente tem que estudar isso de uma maneira conjunta. E a partir desse monitoramento, entendendo essas informações, começaram a criar normas nacionais a partir desses dados. E aí cada país foi, lógico, com uma discussão conjunta na União Europeia, que tem o Water Quality Framework, que dá a norma geral, mas cada país foi criando as suas normas, porque agora eles tinham informação. E agora vamos pensar no Brasil. O Brasil ele não tem monitoramento hoje desse tipo de substância. Teve um levantamento nas capitais brasileiras em 2015 e que mostrou que está cheio de disruptores endócrinos na água que as principais capitais do Brasil estão tomando, e a gente não tem norma. Então, as normas de qualidade da água que a gente tem hoje são só para os contaminantes clássicos, né? Metais pesados, nitrogênio, fósforo, coliformes, mas a gente não tem normas ainda para esse tipo de substância. Então, para vocês verem um problema que a gente tem relacionado a desigualdades, né? E que aí também a população tem que se mobilizar para que o governo invista em monitoramento, para que o governo invista em política pública, em normatização, para evitar esse dano para as pessoas. Então, só para trazer um pouquinho, teve 3 estudos recentes, de 2018, 2017, 2014, né, que professores aqui da UFABC encontraram índices altos de disruptores endócrinos no reservatório da Bíris. Tanto no reservatório em si, quanto nos braços onde está coletando água para a população. Então é o estirol, o estrone e o bisfenol, no caso. E aí, inclusive a Sabesp está processando os professores aqui, por causa de danos econômicos, né? Fazendo propaganda. Porque eles estão mostrando que tem problema e que esses problemas não estão sendo resolvidos. E é lógico, isso é uma empresa, né? A empresa também, ela vai tentar arranjar os seus meios, de falar assim, não, mas a gente está fazendo o melhor tratamento de água do Brasil,
que ainda não é suficiente para resolver esses problemas, né? Então, e aí quando tem escassez de água, o pessoal começa a pegar água do reservatório da Billings mesmo, aí a situação fica pior ainda, né? Dentro dos braços. Uma situação normal que ainda pega dos braços, mas que já tem problemas. Então é algo que a gente está passando e que a gente está exposto aqui bebendo água, né? Não só aqui, mas no município de São Paulo, na região metropolitana, aqui de uma maneira geral. Bom, então um último tópico que eu queria pegar com vocês, né, nessa aula de hoje é o da curva de Kuznets. A lancei da economia, não é? Você chegou a ver a curva de Kuznets? Não? Bom, tem mais alguém da economia aqui? Alguém já viu em alguma disciplina? Não? Tá, é uma hipótese. Oi? É IDS? Ah, legal, então isso traz. Eu costumo ensinar em IDS também, essa curva de Kuznets. Bom, a hipótese da curva de Kuznets é que conforme aumenta a renda per capita, vai mudando a desigualdade social. Então, quando todo mundo é muito pobre, então, por exemplo, a desigualdade social a gente calcula pelo índice de Gini, né? Que quanto mais alto, maior desigualdade. Né? Então, quando todo mundo no país é muito pobre, não tem desigualdade social, todo mundo é pobre. Conforme vai se desenvolvendo, uns vão ficando mais ricos e outros vão ficando mais pobres e aí aumenta a desigualdade social. Mas conforme a renda vai aumentando, a sociedade se estruturaria de uma maneira diferente, essa é a hipótese do Kuznets, né, em 1955, que ele propôs, e diminuiria a desigualdade social. Por exemplo, todo mundo tem educação, faria tendo um trabalho técnico, né? A sociedade se mobilizaria contra as desigualdades sociais, as políticas públicas funcionariam sociais e diminuiria a desigualdade social. Então essa era a hipótese que ele fez. E no início não tinha muitos dados. Tinha dados só para alguns poucos países, principalmente da Europa, Estados Unidos. E aí eles faziam mais ou menos assim, eles pegavam os dados que tinham de cada país e iam traçando as linhas, né? Ah, era assim, aí aumentou, diminuiu desse país, ia traçando uma linha para cada país. E fala assim, ó, parece que tem uma curva. E aí, como que foi diminuindo ao longo do século, né? Alguns lugares começou a aumentar, mas assim, tem uma tendência geral de diminuição. Depois, quando já tinha mais dados, a partir da década de 90, 2000, o Banco Mundial começou a fazer as bases de dados mundiais, aí eles já começaram a poder modelar de uma maneira maior, pegando vários dados de diversas épocas, de vários países, e assim, dava, no final, a média e uma curva. Mas vocês veem que tem uma dispersão muito grande, né? Cada país tem a sua história, o seu caso diferente, a sua história de desenvolvimento econômico, mas se colocasse todo mundo no bolo, no final aparecia essa curvinha aqui assim. Então, esse tipo de teoria econômica, ela foi utilizada em muitos casos como para postergação de políticas de distribuição de renda. Pensando assim, o mercado vai resolver tudo, né? Então, é só a gente desenvolver o país que a desigualdade vai terminar por si mesma. Então tem até uma charge do Delfim Neto, que era ministro do planejamento na época da ditadura, que ele usou essa frase. Primeiro é preciso crescer o bolo para depois dividi-lo. Então primeiro a gente deixa o bolo crescer, por exemplo, mesmo que seja concentrado, e depois, mais para frente, vai se dividir meio que naturalmente. Então era mais ou menos, ele estava meio nessa, ele é professor de economia, né, da USP, e ele estava dentro dessa linha da curva de Kuznets, né? O pessoal estava estudando. É lógico que aí depois a gente vê que o Brasil desenvolveu até alguma coisa, mas a desigualdade continuou, né? Então, hoje já tem um pouco mais de crítica em relação a isso. Mas assim, se todos os países fossem seguir essa mesma ideia, a ideia da curva de Kuznets é que ela seria um caminho, né, no mapa do tesouro. E que aí no futuro, quando todos os países forem ricos, todo mundo ganhou mais dinheiro e a sociedade se industrializou, todo mundo tem educação, aí a desigualdade iria acabar, né?
ia ficar todo mundo rico, feliz, todo mundo com a mesma quantidade de dinheiro. Isso era a hipótese, né, seguindo essa ideia do Cousins. E tem gente até hoje que ainda defende isso, mas tem gente que não defende. Alguém pode pensar em um problema ou de uma dificuldade em relação a esse tipo de teoria? Alguma falha, alguma coisa assim? Conseguem pensar? Difícil? Bom, porque é com dados, né? Ele mostrou os dados lá, né? Está acontecendo. Bom, uma crítica é porque ela não incorpora a relação de dominação econômica entre os países. Como se você olhasse cada um individualmente e falasse assim, ó, o seu que aumenta que vai acontecer isso. Mas vamos ver que um país está relacionado junto com o outro, né? E que, por exemplo, tem muita gente rica aqui porque eles estão concentrados, mas eles precisam de uma população pobre para, por exemplo, para trabalhar na agricultura, para trabalhar no chão de fábrica, para produzir para esse pessoal mais rico. Só acontece que eles estão num espaço geográfico delimitado diferente dos outros. Mas que a desigualdade social continuaria no capitalismo, né? E aí esse é que é o problema, porque antes era o mapa, e agora a gente pode pensar como uma corrida de cavalo, né? Onde, se de repente, sempre vai ter uma desigualdade no capitalismo entre os ricos, pobres, patrões, empregados, né? Uma análise mais marxista, e que, se de repente você for ficando muito para trás, vai ficando todo mundo pobre, a sua desigualdade vai diminuindo. Se você conseguisse chegar na frente dos outros, aí os ricos aqui do seu país vão dominar os outros, aí vai ficar todo mundo rico. Mas que a desigualdade, como tem sempre essa corrida pelo desenvolvimento, que nunca acaba, essa relação da curva de Cousins pode até existir, com os dados que foram mostrados. Mas ela não sempre teria gente aqui, nunca concentraria todo mundo num canto só. Ela sempre apareceria, mas sempre com uma desigualdade, né? Essa é a crítica que seria feita. E aí, da curva de Cousins, a gente parte para o nosso planejamento ambiental, que é a curva de Cousins ambiental, que é uma ideia que foi proposta em 91, de que conforme muda a renda per capita, muda a qualidade do ambiente. Primeiro, quando todo mundo é pobre, não tem impacto ambiental. Ficam os índios lá na tribo deles, tudo, vivendo no meio da natureza, né? Conforme vai aumentando a renda, vai criando atividade poluidora e vai aumentando os impactos ambientais. Só que conforme a sociedade vai ficando mais rica e mais educada, ela vai se mobilizando e exigindo do governo que implemente medidas de mitigação dos problemas ambientais. E aí, essa mobilização da sociedade vai diminuir os impactos ambientais, as políticas públicas ambientais vão funcionar e nós vamos ter umas sociedades mais ricas com menor impacto ambiental, vivendo em um ambiente com melhor qualidade. Então, vocês veem que assim, tem uma certa coerência dentro dessa perspectiva, né? E aí tem vários estudos mostrando isso. Então esse aqui é um exemplo de um estudo mostrando, por exemplo, sobre a quantidade de emissão de gás sulfúrico, né, pelos veículos e no ambiente urbano nos Estados Unidos. Mostrando assim, aqui é o múltiplo da emissão, com base aqui em 1900. Aqui é o dobro do que emitia em 1900 e 4 vezes, né? E aqui é a renda em 1900 nos Estados Unidos, renda per capita, aí como que ela foi dobrando, né, ao longo do tempo. No período que teve crises socioeconômicas, tipo a crack da bolsa, aí faz umas baguncinhas assim, né? Mas de uma maneira geral, foi subindo a emissão de gás carbônico, não, de ácido, né, de gás sulfúrico, e depois, de 1970, começou a implementar medidas de regulação de produção dos veículos, a população foi se mobilizando e foi caindo, e aqui em 2007 ela já estava baixinha com a tendência de diminuir cada vez mais. Então, seria uma maneira
E aí sim, tem vários outros estudos, tipo qualidade da água nos rios, vários outros, né, desmatamento, e mostrando esse tipo de relação. E falando assim, olha gente, então vamos desenvolver o nosso país que a qualidade do ambiente no final vai melhorar. Essa que seria a mensagem, né? O mercado vai dar conta de, com o crescimento da renda, vai melhorar a educação, vai melhorar tudo e no final a qualidade vai ficar boa. Uma mensagem positiva, inclusive, né? E aí, vocês acham que teria algum problema nisso? Mas levar essas indústrias poluidoras para outras partes do mundo. Ah, Eles são outros lugares e não aham. Esse seria um dos tipos. Vocês conseguem pensar em outras coisas? Outros problemas? Alguma outra crítica, esse tipo de visão? Bom, então a gente pode pensar, a gente teve as críticas à curva de Cousins, que nós discutimos, né? Postergação das políticas de distribuição de renda e não incorpora as relações de dominação econômica. Então você já falou um pouco das relações econômicas que exporta, né? Outro problema que a gente poderia pensar de maneira recíproca é essa questão de postergação das medidas de mitigação de impacto ambiental. O país fala assim, não vamos gastar dinheiro mitigando o impacto ambiental não, deixa crescer bastante as indústrias, que depois a gente vai lidar com isso. Depois a gente vai ter dinheiro. É um pouco muito que a China, sim, o Brasil em certa medida, mas a China, a gente vê isso de uma maneira bem clara, né? Com o crescimento das indústrias na China, eles optaram claramente por não colocar restrições ambientais durante muito tempo. E aí, já sabendo que a qualidade do ambiente ia diminuir, mas com a ideia de que depois teria dinheiro para conseguir resolver isso, né? E a sociedade depois se mobilizaria para isso, mas espera a sociedade se mobilizar para depois resolver o problema. E interessante que hoje eles têm dinheiro, só que o problema se agravou de tal forma que não tem solução. Bom, não sei. Essa questão se tem solução, o futuro vai dizer. Eu também não sei se tem, se não tem. Mas eles estão tentando, né? Mas a queima de carvão está lá. Tá grande, pois é. E vocês já falaram essa questão de exportação das atividades degradadoras, né? E também teve alguns estudos que mostraram que nem todo impacto ambiental segue essa curva de Cousins ambiental. Por exemplo, a emissão de gás carbônico não segue. Quanto mais rico, maior a emissão de gás carbônico. E vocês têm alguma ideia assim, de por que não seguiria? Por que fugiria a regra? É muito caro, né, fazer o tratamento desse CO2, né? É mais fácil jogar ele na atmosfera do que tratar. Assim, de uma maneira geral, o que tem discutido é porque assim, o CO2 ele não causa muito impacto no local. O impacto dele é na mudança climática global. E isso dependeria de uma solidariedade muito maior do que se você tiver algo que está te causando a doença na hora, naquele momento imediato, sabe? Curto prazo, impacto local, que todo mundo vê acontecendo. Então, a sociedade se mobiliza mais, principalmente sociedades mais educadas, mais ricas, né? Então, esse normalmente é o... Então, não só o CO2, mas tem outros. Existem outras críticas também, por exemplo, desmatamento. Bem, desmatamento é menor nos países desenvolvidos. Uma grande parte deles não tem nem mais floresta para desmatar. Então, tem alguns outros pontos, assim, por exemplo, a questão de recursos naturais de uma maneira geral, às vezes diminui, mas é porque já não tem mais para usar, né? Então tem que ter uma visão um pouco crítica. Mas assim, essa questão da curva de Cousins ambiental que eu queria passar para vocês é um pouco assim que às vezes a gente tem que desafiar um pouco certos tipos de visões, né? E ter uma noção das relações políticas, das relações sociais que estão por trás dos processos ambientais, para a gente entender melhor e não cair em certos discursos mais fáceis que podem ser apresentados para a gente. Professor, uma pergunta com relação à emissão de CO2. Eu trabalhei em uma empresa, São Caetano, na época, Pilares, né? E eles faziam aquele tratamento da poluição dos fornos
os fornos de fundição, e toda aquela poluição se convertia em dejetos sólidos. Mas aí cria um outro problema também, né? Que seria, por exemplo, o descarte disso aí, né? Isso, aí você precisa de ter políticas do que fazer com isso. Seja o sistema público ou o sistema privado, de como lidar com essa gestão de resíduos sólidos. E aí tem normas também que mudam de país para país, né? O que pode, o que não pode fazer. Hoje aqui no Brasil a gente está discutindo nesse momento se pode autorizar a construção de lixões em áreas de preservação permanente, de beira de rio ou não. Que normalmente são as áreas que ainda estão desocupadas, mas que têm um potencial impacto ambiental, por exemplo, né? Aí tem